Podemos apagar as velas. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes e com essa festa de hoje nós encerramos o tempo pascal. Essa vela, Círio Pascal, que nos acompanhou durante 50 dias, será apagada no fim dessa celebração, marcando o fim desse tempo litúrgico, desse tempo celebrativo. Mas isso não significa que a luz de Deus não nos acompanhe. Agora, o grande desafio para todos nós é fazer com que esta luz de Deus, que nós recebemos lá no dia da Vigília Pascal, continue acesa dentro de nós, para que nós possamos irradiar a luz de Cristo no mundo, refletir a luz do Senhor, fazer com que a nossa vida brilhe em Deus. Em Deus, nós não temos brilho próprio, é Deus quem nos faz refletir o seu amor, a sua misericórdia, e assim nós vamos fazendo com que o reino de Deus seja constituído entre nós. É um grande desafio o que a festa de Pentecostes nos apresenta. O Senhor sopra, faz descer sobre os discípulos, os apóstolos, o Espírito Santo. Mas qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido de fazermos essa memória do que celebramos junto de Jesus? Justamente promover a unidade, aquilo que nós escutamos da carta de São Paulo aos Coríntios. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Para nós que professamos a fé em Jesus Cristo, e quando nós falamos de professar a fé no Senhor, isso inclui carregar dentro de nós o dom do Espírito, significa que nós professamos a fé na unidade, a unidade em Jesus Cristo. Somos um só com o Senhor, mas essa unidade, ela tem que ser cultivada, tem que ser promovida, tem que ser praticada, porque senão nós seremos um corpo canceroso, um corpo dividido, aonde certos membros não fazem com que esse corpo funcione como deveria. O Senhor nos provoca a nos reconhecermos como imagem e semelhança de Deus. A festa de hoje, ela faz um paralelo com o tempo da criação, aquilo que nós escutamos justamente na festa da Vigília Pascal, quando escutamos o relato do Gênesis, da criação. O homem foi formado do barro, surgiu de algo criado. Agora, quando celebramos Pentecostes, significa que nós somos recriados, recriados do alto, porque o Senhor sopra sobre nós o Espírito que vem de cima. Fomos criados do barro, Deus soprou em nós, nas nossas narinas, o seu Espírito para que nós tivéssemos vida. Nós rompemos com Deus, começamos a caminhar distantes, nos separamos do Senhor. A vinda de Jesus Cristo é um ato de reconciliação de Deus. É Deus que promove a reconciliação, não somos nós. Não somos nós que damos o primeiro passo, foi Deus. No ato da encarnação do Filho de Deus, no seu nascimento, na sua paixão e morte, ali está o grande ato de reconciliação de Deus com o ser humano. Uma reconciliação eterna, uma aliança eterna. É isso que nós celebramos a cada Eucaristia, renovar a aliança com Deus, a reconciliação com Deus, a unidade. Quem é reconciliado está unido. Aqueles que não se reconciliam estão distantes, talvez estão num processo de reconciliação, de busca, mas estejam talvez um pouco mais atrás. Precisamos olhar para dentro de nós, porque esse Espírito que nós celebramos, ele habita dentro de nós, é o que nos move. Quando os discípulos receberam o primeiro anúncio da ressurreição, receberam também a recomendação para que permanecessem em Jerusalém até que o Senhor se manifestasse. Está aqui, primeiro dia da semana,
estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, o Senhor se manifestou. O Senhor entra no nosso íntimo, muitas vezes fechado, endurecido, medroso, acovardado, para que, por meio do seu Espírito, nós possamos assumir a nossa condição de enviados, aqueles que vão em nome do Senhor. Todos nós devemos estar nesse mundo em nome do Senhor e em nome de mais ninguém, nem em nosso nome próprio. Estamos em nome de Cristo, por isso somos chamados cristãos, embaixadores de Cristo nesse mundo, portadores do dom do Espírito, para assim anunciar o Evangelho e ajudar no processo de salvação de todo ser humano. A salvação depende de cada um de nós, exclusivamente, porque nós precisamos abrir o coração, acolher essa palavra, aderir ao projeto de Jesus Cristo, mas todos nós somos cooperadores no processo de salvação de todos os homens e mulheres desse mundo, a partir do testemunho que nós damos da vivência do Evangelho. Nós escutamos do Evangelho: como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Senhor só envia os discípulos depois de fazer descer sobre eles o seu Espírito. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, desce sobre a comunidade nascente depois que Jesus é glorificado. Jesus volta ao céu. Jesus na cruz diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. É essa entrega livre, generosa e consciente que Jesus faz do seu Espírito que faz com que ele seja glorificado. E o Espírito glorificado de Jesus, junto do Pai, vem até nós para nos guiar, para nos fortalecer, para nos dar ciência, sabedoria, fortaleza, todos os dons do Espírito que nós aprendemos. Agora, muitas vezes nós romantizamos e espiritualizamos essa festa de uma forma desencarnada. Se torna algo meramente sentimentalista. E o que nós escutamos da liturgia da palavra de hoje é uma provocação, é um envio, é um desafio para todos nós sairmos do lugar onde nós estamos, muitas vezes acomodados, muitas vezes receosos, para nos encorajarmos em sair em nome de Jesus e dar testemunho do Evangelho, dar testemunho da entrega do Senhor, da sua ressurreição. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos enviados a cada celebração. É muito lamentável quando, na celebração da Eucaristia, a cada Santa Missa que nós rezamos, nós vemos o povo ir embora antes da bênção. A bênção que nos envia. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É esse envio que renova o envio de Jesus Cristo. Tomamos parte da sua palavra, do seu corpo e sangue, mas não esperamos ser enviados, porque temos pressa de tantas outras coisas que não são as coisas de Deus. Estamos perdidos em meio a tantas coisas que não são as coisas de Deus, coisas que também nos causam conflito interior, coisas que muitas vezes nos afastam do Senhor. Precisamos aquietar o nosso coração. Por que permanecer no lugar até a manifestação de Jesus, para que eles pudessem se aquietar, para que eles pudessem, de fato, tranquilizar o espírito, permanecer ali sem agitação. E assim, o Espírito Santo encontrar um coração pronto, um coração que possa acolher esse dom que vem até nós, o dom de Deus que nos completa. Sabemos que nos tornamos filhos e filhas de Deus por meio do batismo. O batismo nos faz filhos e filhas de Deus. É esse Espírito que nos completa e que nos une definitivamente com Deus. Definitivamente. Uma vez marcados pelo sinal do batismo, tendo recebido o Espírito de Deus, então somos filhos e filhas de Deus enviados para ser sinais da presença salvadora de Jesus no mundo. E o Senhor,
ele não fica apenas em palavras, o Senhor não fica apenas, na teoria. Jesus entrega a todos nós aquilo que é um dom dele, aquilo que deve ser praticado entre nós mesmos. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui também se fundamenta o sacramento da confissão que nós celebramos cada vez que procuramos o sacerdote para nos confessarmos a Deus, apresentar as nossas misérias humanas. Mas, se nós não renovarmos esse processo de reconciliação, então nós continuamos nos afastando de Deus. Assim como aquele povo errante, que com o passar do tempo foi se afastando cada vez mais daquilo que o Senhor entregou como um projeto de vida. A palavra de Deus é o projeto de vida para a nossa salvação, e nós não podemos ignorar isso. Ignorar isso é assumir a nossa condenação. Estamos em vista de quê nesse mundo? Em vista da salvação. Caminhamos para onde? Para o paraíso. É para esse lugar que nós queremos chegar, porque a entrega de Jesus nos oferece justamente isso, a oportunidade da vida eterna. O Senhor nos devolve o dom da vida em Deus. Já não caminhamos perdidos, já não caminhamos sem direcionamento, sabemos qual é o caminho que nos leva a Deus, qual é o caminho que nos concede a vida eterna. Agora, alcançar isso depende de nós. O Senhor não fere a nossa liberdade humana. O Senhor não nos coage a nada. O Senhor faz uma oferta. Se quiseres, quem quiser, sempre tem uma condicional. A condicional é justamente a nossa liberdade. A partir da nossa liberdade e consciência, quem quiser abraçar esse caminho, então, recebe o Espírito Consolador, o Defensor, o Paráclito, aquele que Jesus Cristo anunciou para os discípulos, para a comunidade nascente. Então, vamos pedir a Deus que envie sobre nós o seu Espírito, que os seus dons possam nos ajudar a viver a vida cristã de uma forma mais integral, mais perfeita, que nós possamos fazer brilhar no mundo essa luz que simbolicamente nós vamos apagar, mas que foi reafirmada durante os 50 dias do tempo pascal. Pentecostes é isso, 50 dias. 50 dias depois da Páscoa, 50 dias aonde o povo judaico celebrava a colheita, oferecia as suas primícias, e nós precisamos oferecer aquilo que surgiu de dentro de nós, a partir da experiência, da vivência de Jesus Cristo ressuscitado. Nós não podemos sair do tempo pascal da mesma maneira que nós chegamos. Recebemos essa luz de Cristo no dia da vigília. O que nós conseguimos enxergar em nós num processo de transformação interior. O que nós ainda precisamos trabalhar para que, a partir dos ensinamentos de Cristo, nós possamos nos colocar num processo de aperfeiçoamento da vida cristã, de aprofundamento da nossa intimidade com Deus e da nossa unidade com Jesus. Então, que concluindo esse tempo da Páscoa, nós possamos encontrar essas respostas em nós. Continuamos o nosso caminho, o tempo da igreja, o tempo de todos nós. O Senhor volta ao céu e entrega a missão do Evangelho, do anúncio da salvação a todos nós. Então vamos colocar a mão na massa, vamos de fato vivenciar o Evangelho. Se nós nos ocuparmos em vivenciar o que Jesus nos fala, nós não precisaremos dizer mais nada. Nós daremos testemunho num grande silêncio, o silêncio que grita a vivência do Evangelho. Então, que nós comecemos essa prática dentro das nossas casas, na nossa comunidade, aqui onde nós estamos reunidos, que celebra aí mais um ano da sua existência. Que nós possamos fazer a nossa oferta generosa de nós mesmos e abrir o coração. O maior dom é o dom do Espírito, que Deus coloca dentro de nós, para que nós não caminhemos sozinhos, sejamos consolados, defendidos, orientados. E assim nós possamos, de fato, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.